Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui com as nossas videoaulas do nono ano e chegamos aqui ao nosso capítulo 11, estamos na nossa terceira parte do capítulo 11. Capítulo 11 que fala sobre a redemocratização, período da redemocratização ou democracia nova brasileira, a democracia que nós estamos hoje. Essa democracia que vai começar com um processo de redemocratização que nós vimos na nossa primeira parte, um processo que vai ali das diretas já até os caras pintados. Na segunda parte nós vimos o governo Collor e o movimento cara pintada, e agora nós vamos falar deste cara aqui, nós vamos falar do governo Fernando Henrique Cardoso, o governo neoliberal. O período neoliberal brasileiro é do governo Itamar Franco, que vai ali de 92, depois que o Collor levou impeachment no meio da testa. O Itamar Franco, vice do Collor, assume o poder, até o final do governo FHC em 2002. Então nós temos aí um grande período neoliberal, e esse período neoliberal vai ter algumas coisas boas, vai ter algumas coisas ruins. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui nessa aula hoje. Para quem não sabe, o neoliberalismo, então, ele é uma teoria econômica que diz que nós temos que ter o Estado mínimo e diz que esse funcionalismo público que nós temos é um gasto excessivo e o Estado ele deve olhar para o mínimo necessário. Ele deve ter o tamanho mínimo necessário, enquanto que todas as atividades da sociedade elas devem ser reguladas, elas devem ser organizadas pela iniciativa privada, pelas empresas privadas, e não pelo Estado, não pelo aquele que representa o povo brasileiro. São as iniciativas privadas que devem organizar a sociedade. Muito bem. Nós estamos falando aqui então do movimento Cara Pintada. Esse movimento Cara Pintada vai fazer com que o Collor receba um impeachment ali, como eu disse para vocês, e vai começar então esse período neoliberal brasileiro. O governo FHC ele começa até um pouco antes do FHC, porque o FHC é colocado ali como o ministro que vai criar o real, mas ele só fica ali como nome que vai criar o real. Quem vai criar mesmo é a equipe econômica do governo Itamar Franco, no qual o Fernando Henrique Cardoso depois só vai ficar como ministro da economia, só para ficar com a fama de ter criado o real. Mas ele não criou o real nada, ele só estava ali como nome, chefe da equipe, mas não fez nada. Agora, depois desse movimento, então, nós vamos ter ali o Fernando Henrique ganhando a eleição e ele se tornando, então, presidente do Brasil. O primeiro mandato dele vai de 95 a 98. Esse primeiro mandato, então, vai ter como principais características o corte de gastos públicos, a privatização de estatais. Estatais são empresas que são do Estado brasileiro, que são do povo brasileiro, que foram criadas para organizar a sociedade brasileira ou então para fornecer algo básico para a gente, como a luz, a energia, o petróleo e etc. Ele abre o Brasil para o mercado mundial. Essa abertura, é verdade, já estava acontecendo um pouco antes do governo Fernando Henrique Cardoso. Ela já tinha começado de maneira acelerada no Itamar Franco, mas ela começou mesmo ali no Collor. No Collor começou um pouquinho, abriu o mercado brasileiro, depois o Itamar Franco abre mais e agora o Fernando Henrique Cardoso abre tudo. O que significa abrir o mercado brasileiro? Significa tirar as tarifas das importações e tornar os produtos importados mais baratos. E é a elevação dos juros para conter a inflação. A grande tarefa do Fernando Henrique Cardoso, então, era controlar, estabilizar a economia e controlar a inflação que foi o grande fantasma da década de 80, o grande fantasma que derrubou a ditadura militar. Essa inflação, que era a superinflação, a hiperinflação da década de 80, agora tenta ser controlada com o aumento da taxa de juros. Aqui vocês vão ouvir bastante no jornal, se chama taxa Selic. Agora, qual que então são os pontos positivos e os pontos negativos desse primeiro mandato? Primeiro, o Fernando Henrique é realmente bem sucedido no combate à inflação. Ele aumenta os juros lá no teto, mas ele consegue controlar a inflação. Então nós temos aqui nesse governo, pela primeira vez em
15, 20 anos, o Brasil realmente ficou com uma economia estável e uma certa redução da pobreza. Vou falar para vocês aqui, como uma pessoa que viveu essa época do Fernando Henrique Cardoso, existe uma certa euforia da população brasileira, uma euforia principalmente da classe média brasileira, porque nós tínhamos ali uma economia estabilizada pela primeira vez em décadas. Essa economia estava estável, o dólar estava barato, então a classe média, classe rica brasileira aproveitou para viajar. Mas viajar para tudo que é canto. Viajava e comprava. Então o Brasil passou a importar produtos do mundo inteiro. Problema de importar do mundo inteiro. O problema de baixar os impostos dos importados e abrir a economia brasileira. Aí o que nós vamos ter é esse processo de recessão. A economia brasileira, que então estava se recuperando da crise econômica dos anos 80, agora sofre um novo choque porque abriu a economia e os produtos importados estavam mais baratos que os produtos brasileiros. A indústria brasileira não consegue aguentar o baque e a indústria brasileira quebra. A economia brasileira quebra. Justamente porque se tinha ali alguém produzindo aqui no Brasil, tinha alguém produzindo mais barato na China, tinha alguém produzindo mais barato em Taiwan. Então você vai ter ali as famosas lojas de R$ 1,99 que vão se espalhar que nem mato durante esse primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. Essas lojas de R$ 1,99 vão vender produtos importados baratíssimo e a indústria brasileira não vai aguentar. Resultado disso, recessão, a economia brasileira passa a diminuir em vez de crescer e a queda da produtividade e um aumento do desemprego. Nós vamos ter um desemprego que só vai ser comparado ao desemprego que a gente tem agora pós-pandemia, com o choque da pandemia. E agora nós estamos vendo aqui um aumento do desemprego. E esse é o aumento do desemprego que teve ali no governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tínhamos pessoas ali que ficaram na informalidade, ficaram sem carteira assinada por anos e anos, porque nesse período aqui era muito difícil você arranjar emprego. Nós temos aqui o segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso. O segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, ele teve como característica, então, a tentativa de manutenção da estabilidade econômica, o controle da inflação, a contratação de novos empréstimos externos. Então nós temos a contratação de novos empréstimos, então nós temos aqui um Brasil que está emprestando. Ele está emprestando a juros altíssimos, ele está emprestando do FMI, ele está emprestando de bancos, mas ele está emprestando e adotando novas medidas para conter a economia e criando mais recessão. Criando o segundo mandato do governo Fernando Henrique, então, ele vai ser caracterizado por essas medidas recessivas, essas medidas que vão fazer com que a economia brasileira vá diminuindo cada vez mais. Então nós temos aí uma crise econômica, que vai ser uma crise social também por causa da alta do desemprego, mas nós temos com maior característica desse governo, segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, os escândalos políticos financeiros, que a gente já chega lá. Já vamos falar dos escândalos políticos e financeiros do governo Fernando Henrique Cardoso. Escândalo político é que não falta no governo Fernando Henrique Cardoso. Esse governo que foi feito do PSDB, PMDB, foi um governo que teve escândalo para... Bom, você entendeu. Agora, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos desse segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso? Primeiro, houve uma melhora dos indicadores sociais brasileiros. Sim, nós tivemos ali uma tentativa de melhorar os serviços básicos para a população brasileira. Então nós temos aqui um aumento da taxa de escolarização, não da qualidade, mas da taxa. O que significa dizer? Houve uma expansão da rede de ensino, mas ao mesmo tempo que a gente teve essa expansão da rede de ensino, não houve uma expansão também ou uma preocupação com a qualidade. Nós tivemos uma redução da mortalidade infantil, muito devido aos programas sociais que foram feitos pelo governo Fernando Henrique Cardoso, no qual a esposa dele teve um papel fundamental, que era também uma socióloga de mão cheia, e nós temos aqui o Brasil tentando se estabelecer como uma liderança regional, principalmente
no Mercosul, mas uma liderança aqui de toda a América Latina. Como aspectos negativos, nós tivemos ali uma persistência da miséria, um crescimento assustador do desemprego e causado por essas sucessivas medidas do governo em tentar abrir a economia e não salvar, não tentar privilegiar, não dar nenhum tostãozinho para a indústria brasileira conseguir competir com esses produtos que estão vindo de fora. O que acontece então? A indústria brasileira quebra e não se gera emprego. Sem emprego, desemprego. Desemprego em massa. O que nós temos aqui então? Discutir o governo Fernando Henrique Cardoso é discutir a propaganda contra a realidade. Então tem uma coisa que é dita pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que é dizer que ele vai vender as estatais para pagar a dívida externa brasileira. Muito bem, as estatais foram vendidas. A maior parte das empresas brasileiras foram vendidas nesse momento. O problema é que as empresas foram vendidas, mas a dívida externa brasileira, a dívida interna brasileira, a dívida bruta brasileira aumenta. Então, para onde que foi esse dinheiro? Eis a questão. Aumenta 182% a dívida. Ela triplicou durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o Brasil se torna um país extremamente endividado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. O que explica para onde que foi o dinheiro das estatais? Primeiro é o custo da reeleição. Aqui nós chegamos no primeiro grande escândalo do governo Fernando Henrique Cardoso. A Constituição de 88 não previa reeleição para presidente. O que vai acontecer para o Fernando Henrique conseguir se reeleger como presidente? Precisa de uma emenda na Constituição, precisa de uma alteração na Constituição para fazer isso. Então, o que vai acontecer é a emenda da Constituição, ela foi feita, a emenda da reeleição foi feita, mas ela foi feita a partir de um escândalo no qual houve uma compra de votos em massa na Câmara dos Deputados e no Senado para que isso acontecesse. Então, parte do dinheiro das estatais foi para aí, podemos dizer. Segundo, esse custo da reeleição também foi feito a partir de segurar o dólar barato. Então nós tínhamos o dólar praticamente 1 para 1, R$1, $1, e isso foi segurado para a gente durante todo o primeiro mandato do governo Fernando Cardoso, e esse dólar barato era que causava euforia da classe média e da classe alta brasileira, que ia para o exterior, viajava, que era uma beleza, mas também esse dólar baixo era o que permitia a importação desses produtos que vão quebrar a indústria nacional. Mas esse dólar baixo agradava a população, que era uma beleza. Então, por um lado você tem dólar baixo, por outro lado você está segurando a economia brasileira a partir da inflação baixa. Tudo isso tem um custo para a população. Você manter o dólar 1 para 1 com o real foi feito a partir da utilização das reservas cambiais brasileiras e a partir do dinheiro das estatais. O que nós temos aqui é que logo depois da eleição do Fernando Henrique Cardoso, o dólar praticamente dobra de valor e não para de subir depois daquilo. Então, nós temos aqui uma dívida pública que sai dos 37% do PIB e vai para 50% do PIB. Em 2002, a dívida vai para 57% do PIB. Então, quando o governo Fernando Henrique sai em 2002, a dívida está em 57% do PIB brasileiro. A dívida externa e a dívida interna brasileira não foram pagas, não só não foram pagas pelas desestatizações, como elas aumentaram e aumentaram muito em seu valor. O que nós temos aqui então é o governo Fernando Henrique aqui, a dívida começando a baixar com o pagamento da dívida a partir do Itamar Franco, mas quando o governo Fernando Henrique entra, a dívida dispara e atinge o seu mais alto grau desde a ditadura militar, que também endividou a gente até as calças. Que nós vamos ter aqui então, que a situação ficou tão grave, mas tão grave, que no segundo governo Fernando Henrique Cardoso,
quem foi culpado por esse aumento da dívida, por essa farra, que eles estavam dizendo, a palavra que era utilizada naquela época era a farra da gastança, ou seja, a farra do gasto público. Então, era a máquina pública brasileira que era ineficiente, e essa máquina pública gastava demais. Então, ali no final do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, nós vamos ter a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi uma lei importantíssima, reconheço. Foi uma lei importantíssima, mas ela foi feita por causa dos escândalos e por causa da gastança que foi feita no governo Fernando Henrique Cardoso. Essa lei de responsabilidade fiscal determina que o Estado brasileiro, que um presidente, que um governador, que um prefeito não pode gastar mais do que o orçamento dele. Essa lei de responsabilidade fiscal é a lei que foi utilizada para fazer o impeachment da Dilma, por exemplo. Então, há uma lei aqui muitíssimo importante. Agora chegamos ao maior escândalo do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi o escândalo das privatizações. A quantidade de dinheiro que foi desviada dessas privatizações foi tão grande que elas receberam o apelido de privataria tucana. É uma pirataria do Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi assaltado, foi roubado de tal maneira que se deu o nome de privataria tucana. Essa privataria tucana ela vai vender empresas importantíssimas para o Brasil, como a Vale do Rio Doce, que fornecia matéria-prima, fornecia o ferro, fornecia o aço brasileiro, mas ela vai vender também empresas de energia elétrica, vai vender empresas de telefone, empresas de água, em todos os serviços públicos que existiam antes vão ser vendidos. Mas aí que está a questão. A privatização, ela é algo bom ou é algo ruim? Desta privatização aqui, nós temos aqui um exemplo, o maior exemplo, talvez, o maior escândalo de venda foi exatamente a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, que era uma empresa valiosíssima, uma empresa que estava ali crescendo de maneira assustadora, é hoje a segunda maior empresa de mineração do mundo. Ela foi juntando todo o gasto que o Brasil teve com as privatizações para fazer o saneamento das empresas, para deixar as empresas legais, para elas serem atrativas, para elas serem compradas. O Brasil gastou cerca de 110 bilhões. As privatizações como um todo geraram cerca de 100 bilhões. Então, a gente gastou mais nas empresas do que a gente recebeu das empresas. Mas na questão da Vale foi ainda pior, porque foi uma empresa valiosíssima que foi vendida a preço de banana, literalmente. Ela foi vendida a 3,5 bilhão, 3,4 bilhão. Isso em 98. Em 2010, ela valia quase 200 bilhões. Nós temos aí então uma empresa que é fundamental para a economia brasileira, uma das empresas que mais dá emprego para o Brasil, que foi vendida muitíssimo barato. E para onde que foi esse dinheiro? Foi justamente esse escândalo de que foi propina para cá, propina para lá, para vender baratinho a empresa e para essa multinacional, para essas empresas estrangeiras comprarem as nossas empresas baratinhos. Para variar, ninguém foi preso, não aconteceu nada com as pessoas ali que estavam nesse escândalo. O principal nome desse escândalo, que foi o ministro das privatizações, foi nosso bom José Serra. José Serra era responsável pelas privatizações e o José Serra estava metido até aqui com as privatizações, e depois, a partir de documentos, nós descobrimos que o José Serra não só desviou, enriqueceu com as privatizações, como utilizou metade da família dele como laranja, fazendo contas no nome da filha, do cunhado, de não sei quem. E a filha, por exemplo, criou uma empresa que estava valendo R$1 num dia, no dia seguinte a empresa estava valendo milhões. Então houve um esquema de lavagem de dinheiro utilizando praticamente toda a família do Serra. Isso está documentalmente, e se vocês quiserem ver, está lá no livro chamado Privataria Tucana, que foi um dos best-sellers brasileiros, um dos livros que mais vendeu da história do Brasil, que foi feito ali por um jornalista que estava estudando justamente esse escândalo. Agora, a privatização pode ser boa? Pode.
No caso da privatização ser boa, sempre é citado justamente o caso das telefônicas. Então, antes o Brasil utilizava orelhão, você nem deve saber o que é um orelhão, eu conheço muito bem o orelhão, sofri muito com o orelhão, mas o orelhão era um telefone público que ficava na rua e você utilizava. Então, a linha de telefone era extremamente cara, nem todo mundo tinha linha telefônica, então você tinha esses telefones públicos que eram espalhados pela cidade para serem utilizados. Hoje existem muitos poucos, senão não existem orelhões por aí, porque todo mundo tem um celular. Mas naquele momento, para você fazer uma ligação para casa, você precisava do orelhão. Agora, o que aconteceu? A telefonia brasileira foi privatizada, as empresas de telefone públicas brasileiras foram vendidas e se diz que hoje o grande sucesso, o fato do Brasil ter um monte de linha telefônica, ter ali celular para todo mundo, é devido a essa privatização. Mais ou menos. Sim, a privatização ajudou a modernizar o setor de telefonia brasileiro, mas a privatização também fez com que nós tivéssemos um sistema de telefone mais caros do mundo. Senão, geralmente a tarifa brasileira de telefone, de internet, gira entre as 5 mais caras do mundo, geralmente ficando em segundo lugar entre as mais caras do mundo. Então nós pagamos muito, mas muito caro pelo telefone que a gente usa, pela internet que a gente usa, mais caro do que o resto do mundo. E o serviço de telefonia brasileira é sempre o campeão, todos os anos, desde a privatização, é sempre o campeão de reclamação no PROCON. Então, se há um serviço que o brasileiro reclama, é justamente o serviço de telefone e das telefônicas brasileiras. Agora, a privatização também teve um reflexo muito ruim, e essa vai ser uma das marcas fundamentais do governo FHC, que é o chamado apagão. O apagão foi a cerejinha no bolo do segundo mandato do governo FHC. Foi aquilo que tornou o FHC, o nosso bom Fernando Henrique Cardoso, um dos presidentes mais impopulares da história do Brasil e saiu com a impopularidade mais alta que já tinha sido vista da história do Brasil. O que foi o apagão? Com as privatizações e com essa ideia de Estado mínimo, o que aconteceu? O governo FHC não investiu em infraestrutura e não investiu principalmente no setor elétrico brasileiro. O setor elétrico, a geração de energia e a distribuição de energia brasileira entraram em colapso, o que significa dizer então que nós não tínhamos energia para toda a população brasileira e não tínhamos energia para a indústria brasileira, o que ajudou a indústria brasileira a quebrar ainda mais. O que é uma indústria sem energia? A indústria sem energia não produz, quebra. Mas, para nós aqui, que vivemos naquela década, o que acontecia era o famoso apagão. Então, umas 2, 3 vezes por semana, a luz apagava de noite, ficava ali uma meia hora, 1 hora, às vezes 2, 3 horas, sem luz. Minha lembrança de criança é exatamente todo mundo ir para a rua, todo mundo colocava ali meus avós colocavam ali uma coisa para eles sentarem, colocavam ali um banco, colocava algo, e ali os vizinhos ficavam todo mundo na rua conversando e esperando a luz voltar. As pessoas geralmente tinham um lampião, tinham uma vela, tinham alguma coisa à mão, porque sabiam que a luz ia acabar. Isso daí durou meses, anos, fazendo a gente acostumado a luz a acabar e aí a gente ficar sem energia ali por 1, 2 horas. Agora, duvido que vocês aí tenham passado por 1, 2 ou 3 apagão na vida dele, nem lembra direito qual é o apagão. A gente passou por centenas, dezenas, centenas de apagões, então era uma coisa tão normal que a gente nem ligava mais. No ponto de vista da saúde, o governo Fernando Henrique Cardoso deu uma ajuda boa, mas principalmente a principal marca da saúde brasileira foi exatamente a invenção dos genéricos. Então o Serra precisava retirar dele a imagem de privatizador e ele queria ser o candidato à sucessão do Fernando Henrique Cardoso, então colocaram o Serra de ministro da privatização, ele saiu para ministro da saúde e ele vai pegar uma ideia do Jamil Haddad, que vai ser ali ele vai ser o ministro da saúde anterior, vai ser do governo da Itamar Franco, e o Jamil Haddad, ele tinha colocado a ideia de fazer genéricos, de pegar, tem o remédio de marca e você tem o genérico que a gente tem hoje na farmácia. Quem é que fez esse genérico? A ideia foi do Jamil Haddad.
Ele fez a ideia, ele estava produzindo, ele estava ali tentando concretizar a ideia, mas colocaram o Serra como ministro da Saúde para ele ter o nome de que ele criou os genéricos. E o Serra ficou ali como o ministro que criou os genéricos e se tornou o candidato a presidente a partir disso, dessa plataforma do cara que criou os genéricos, não do cara que privatizou meio mundo e desviou metade do dinheiro do Brasil. Esse governo Fernando Henrique Cardoso, então, ele vai ter várias marcas, algumas boas, algumas ruins, vai fazer algumas coisas boas, vai fazer algumas coisas ruins, e se você acha que é bom ou é ruim, aí é contigo. Mas o governo Fernando Henrique Cardoso, o fato é que ele vai sair da presidência como um dos presidentes mais impopulares da história brasileira. Praticamente ninguém queria ele como presidente. Todo mundo foi mandando, foi empurrando com a barriga para ele acabar. O Serra não conseguiu defender o Fernando Henrique Cardoso, nem tentou defender o Fernando Henrique Cardoso na eleição de 2002, e quem acabou ganhando a eleição foi aquele que fazia a oposição ao Fernando Henrique Cardoso, que era o Lula. Ganhou de lavada justamente porque o Fernando Henrique Cardoso era um presidente extremamente impopular. Do Fernando Henrique Cardoso, então, nós ficamos por aqui. Na nossa próxima videoaula, nós falamos sobre o governo Lula. Até lá, tchau, tchau.